Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais um estudo do Projeto Comune. É um prazer falar com vocês. Se você nos acompanha aí no YouTube, quiser deixar o like, se inscrever em nosso canal. Se quiser entrar em contato conosco também, você tem a oportunidade. O nosso endereço de e-mail está na descrição do vídeo. Basta nos mandar uma mensagem, será um prazer incluí-lo em nosso grupo de WhatsApp para que você receba os convites e faça parte aqui da nossa sala Zoom. Estamos sempre promovendo estudos de temas proféticos, né? Livros que estudamos. Se você quiser também nos enviar alguma sugestão, algum assunto que você queira estudar, fique à vontade, tá? Você pode deixar aí nos comentários do vídeo ou nos mandar um e-mail, como eu falei há pouco. Vamos iniciar, como sempre fazemos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque temos esta oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra e levá-la a muitas pessoas através da internet, através da tecnologia. Que o Senhor abençoe ricamente aqueles que estão na sala Zoom e aqueles que ouvirão essa mensagem no YouTube. Em nome de Jesus, amém. Muito Amém. bem. Muito bem, meus irmãos, nós vamos estudar uma parábola extremamente importante, a parábola das bodas, em Mateus 22. Não sei quantos conhecem essa parábola, quantos já estudaram. Jesus ensinava por parábolas, principalmente, né? Ele falava a um público majoritariamente inculto, né? Um público de pessoas muito humildes. Então, ele usava imagens, ilustrações, situações ali do dia a dia das pessoas para que elas entendessem verdades espirituais mais profundas. Então, existem algumas parábolas bem famosas, né? Como do bom samaritano, do filho pródigo, o rico e o Lázaro, né? A parábola da ovelha perdida, dentre tantas outras. E temos a parábola das bodas, né? Bem, essa parábola está em Mateus, capítulo 22. Mateus 22. É importante lembrar que essa parábola tem muito em comum com a parábola da grande ceia, que está lá em Lucas, né, 14, versos ali 16 a 24. É uma parábola muito semelhante. E o capítulo 22 é uma continuação do capítulo anterior. Eu sempre lembro que essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos não foi feita pelos autores inspirados, né? Então, nem sempre a divisão ela é coerente, né, com o texto. Porque, por exemplo, a parábola das bodas, que nós vamos estudar aqui, ela faz parte de um bloco. Esse bloco é composto por três parábolas. Às vezes isso acontecia, né, nos ensinamentos ali de Jesus, ele ensinava, assim, ele contava duas, três parábolas, né, muito semelhantes, para reforçar uma mensagem, né? Então, é como se ele estivesse ilustrando de formas diferentes a mesma verdade espiritual para que aquelas pessoas entendessem de algum modo. Quem não entendesse a primeira ia entender na segunda, quem não entendesse na segunda ia entender na terceira. Então, que bloco de parábolas é esse? Bem, se você for ao capítulo 21, tem ali a parábola dos dois filhos, né? Um pai convida um filho para ir colher as uvas lá da vinha dele. Aí um diz que vai, mas não foi, o outro disse que não ia, mas acabou indo. Depois temos a parábola dos lavradores maus, né, que está ali nos versos 33 em diante. E a parábola das bodas, né, que temos aqui no início do capítulo 22. As três parábolas fazem parte, então, desse mesmo bloco, né? Bem, segundo aí os
os estudiosos, essas três parábolas aí foram contadas ali na terça-feira antes da morte de Cristo, né? Antes da crucifixão. Lembrando que Cristo foi morto na sexta-feira, né? Ele foi crucificado e morto na sexta-feira. No sábado, ele esteve ali na tumba e ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, na terça-feira, ele ainda estava empenhado ali contando parábolas para tentar alertar os judeus que ainda estavam na incredulidade sobre a importância de o aceitarem como Messias, né? A única forma, né, de obtermos a salvação é por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Pois bem, então, temos aqui a parábola das bodas, né? E respondendo, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho. Essa palavra aqui, ó, bodas, no grego, gamoi, que se refere à festa nupcial. Então, para que todos entendam, né? Estamos falando aqui de uma festa de casamento. Então, imagina um rei preparando ali uma festa de casamento, né? Um casamento real, né? Não sei se vocês sabem, mas os casamentos reais lá no Reino Unido, o último foi do príncipe Harry, né? São os eventos mais assistidos do mundo depois da final da Copa do Mundo. Então, depois da final da Copa do Mundo de futebol, o evento mais assistido no mundo inteiro é o casamento real, né? Dos príncipes lá, do rei, rainha lá da Inglaterra, lá do Reino Unido. Então, é um grande evento, sempre foi um grande evento, né? Um casamento real. E aqui um rei prepara as bodas de seu filho. Já adiantando, esse rei aqui é o pai, né? Deus Pai. O filho, Jesus, ok? Então vamos seguir. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois, os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram seus servos e os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se, enviou seus exércitos e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. E então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento, veste nupcial. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos parando por aqui. Qual é a mensagem dessa parábola, né? Qual é a grande mensagem dessa parábola? Como eu falei,
ela tem, na sua essência, a mesma mensagem das duas parábolas anteriores, né? E é uma dura advertência aos judeus, particularmente ali aos fariseus, aqueles que rejeitavam a Cristo como Messias e procuravam matá-lo e destruí-lo, estavam ali planejando. Se vocês continuarem a leitura aí do capítulo, vocês vão ver que logo vai surgir ali aquela questão envolvendo o pagamento de tributo ao imperador, né? À época era o imperador Tibério. Então foi um teste tremendo, né? Porque eles acharam que ia deixar ali Jesus sem escapatória, né? Mas isso aí é assunto para um outro dia a gente analisar. Mas o fato é que Jesus, então, queria alertar os judeus sobre essa incredulidade deles. E o que acontece? Essa imagem das bodas, né, de um casamento, na literatura judaica, era muito comum esse símbolo de bodas, de casamento, se referindo à era messiânica, né? Então, os prazeres ali de uma boda nupcial, né, de um casamento, aquela alegria, aquele banquete, aquela festa, como uma referência à época do Messias, à vinda do Messias. Então, é por isso que Jesus escolhe essa imagem, né, das bodas aqui para a parábola. E o que acontece? Nessa parábola, o Pai, Deus, né, prepara tudo. Tudo é muito bem preparado, todos os detalhes, né, daquela boda. E o que que acontece? Lá no verso 3 é dito lá que os servos são enviados a chamar os convidados. Vejam, já aquelas pessoas já haviam recebido o convite. Os servos vão agora só chamar, só falar, olha, vamos, está na hora, vocês estão quase se atrasando já, vamos lá. As pessoas já eram convidadas, elas já tinham recebido o convite do casamento. Então, o que que acontece aqui? O que que isso se refere? Quando nós vamos à Bíblia, né, nós vemos ali desde os profetas, né, os primeiros profetas, né? É interessante que já no Gênesis, né, nós já temos ali profecias messiânicas se referindo ao Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esses convidados são os judeus. Eles já tinham recebido o convite e os profetas, então, foram reforçando um a um. Isaías, Zacarias, Malaquias, todos eles foram reforçando esse apelo, né, para que aceitasse o Messias no momento correto, no momento oportuno ali, né, para que aceitassem o Messias. Só que os profetas foram rejeitados. Jesus, por vezes, fazia referências, né, a essa rejeição à mensagem dos profetas, né? Aqueles que estiveram conosco no estudo passado, nós falamos de Micaías, né, um profeta desses que foi rejeitado, levou um soco no rosto, porque ele estava ali transmitindo a mensagem de Deus, né, para o rei Acabe ali, e ele foi agredido por um outro profeta, um falso profeta. Então, os profetas eram apedrejados, eram presos, eram lançados em covas, né, como foi com Jeremias, foram rejeitados, né? Então, houve uma ampla rejeição ali. Aí depois, o que que acontece? João Batista começa a pregar a mensagem do arrependimento. Jesus, o próprio Jesus, o Verbo se fez carne, né? E pregou, e todos ali foram rejeitados, né? E aí, quando a parábola diz ali que outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram,
nós podemos pensar ali em Estevão, Tiago, irmão de Jesus, que foram mortos, foram martirizados, né? Estevão foi apedrejado. A história dele está em Atos 8, 1 a 4, né? Versos 12, 1 a 3, a gente vai encontrar lá referências a Tiago, né? Que foi morto também. E aí nós temos ali, no apedrejamento de Estevão, a rejeição final dos judeus. Termina ali a 70ª semana, que é descrita lá em Daniel. 70 semanas estão determinadas. Então, no meio da semana, o Messias foi cortado, ungido. Jesus morreu, depois de 3 anos e meio de ministério. 3 anos e meio depois, a mensagem continuava sendo pregada para os judeus e eles tiveram a oportunidade de aceitar. Mas, enquanto o povo, eles rejeitaram ali no momento em que apedrejaram Estevão. Certo? Lá na profecia de Daniel, o que é dito? Que Deus rejeitaria os judeus? É isso que é dito lá? Por eles terem rejeitado o Messias, por eles terem rejeitado a mensagem ali dos apóstolos? Não. Que bom, Nelson, que bom que você está por dentro. Porque muitas vezes é dito por aí que Deus, então, rejeitou os judeus, né? Quando terminou ali, então, esse período de 3 anos e meio depois da morte de Cristo, no ano 34 da nossa era, que Jesus teria rejeitado os judeus. Jesus rejeitou os judeus? Não, O que não. que acontece, então? Ele, ele acolhe os judeus, vai lá e pega até ele, vai lá e dá auxílio a ele, o amor com ele. Ó, os judeus, enquanto povo, rejeitaram o Messias. Indivíduos aceitaram Jesus, mas o povo rejeitou. Oh, Jesus rejeitou, não mas rejeitou os judeus. Jesus não rejeitou. não Deus, rejeitou. Ele teve compaixão, amor. compaixão. O que acontece no ano 34, que é descrito aqui na parábola e na profecia lá de Daniel, é o que está em Daniel, capítulo 9, verso 27. É dito ali, ó. Ele fará firme aliança com muitos. Então, essa aliança que era com o povo judeu, ela foi ampliada. A mensagem passa a ser pregada aos gentios e passa a ser do povo de Israel todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então, nós somos o Israel espiritual. Os povos africanos, os povos lá do Oriente, da Austrália, do Canadá, todos aqueles que hoje e no passado, né, aceitaram Jesus enquanto seu Salvador, são do Israel espiritual, certo? Deus não tem mais uma nação, um povo, uma etnia, né, com a qual ele tem uma aliança especial. Não. Todos os povos, uma aliança com muitos, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, seu Messias, então fazem parte do Israel espiritual, certo? Bem, na parábola, então, lembrando, essa parte é dita ali, ó, no verso 8, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, porque eles rejeitaram, né? Então, verso 9, ide, lembra a grande comissão, né, de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, a todas as nações, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Ellen White diz o seguinte: a solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas. Veja, quando a parábola diz que os servos deveriam ir pelas encruzilhadas,
As encruzilhadas não eram locais onde pessoas de boa índole costumavam ficar, né? Os homens, por exemplo, os homens de reputação, eles ficavam ali na entrada da cidade. Lembra Ló, que estava ali assentado na entrada de Sodoma? É, estavam ali ou estavam nos campos, nos mercados, trabalhando, não nas encruzilhadas. Então, a mensagem precisa chegar nas cidades mais pecaminosas. Essa mensagem precisa ser pregada lá em São Francisco, lá na Califórnia, uma cidade corrupta, uma cidade que é um grande antro, né, de sodomia, de uso de drogas. As nossas grandes cidades aqui do Brasil, né, que também não ficam para trás. Essa mensagem precisa ir a todo mundo, em todos os lugares onde a luz da grande tríplice mensagem não tem ainda raiado. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. De vila a vila, de cidade a cidade, de país a país, tem de ser proclamada a mensagem da verdade presente, não com as exibições exteriores, mas no poder do Espírito. Não é nada espalhafatoso, não é por meio de shows, não é por meio de festas, de espetáculos, é por meio da simples mensagem, a pura mensagem da palavra de Deus. À medida que na simplicidade do Evangelho forem expostos os divinos princípios que, por palavra e exemplo, nosso Salvador veio apresentar neste mundo, o poder da mensagem se fará sentir. Neste tempo, tem de se apoderar de todo obreiro uma nova vida, provindo da fonte de toda a vida. Oh, quão pouco compreendemos a grandeza de nossa missão. Necessitamos de uma fé sincera e decidida, de ânimo inabalável. Nosso tempo de trabalho é breve e temos de trabalhar com zelo incansável. Livro Obreiros Evangélicos, página 27. Então, essa é a nossa missão, a missão de todos nós, pregar de forma incansável o Evangelho. Pois bem, então, ali no verso 10, né, ali na parábola, é dito que, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos quanto encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Que sala de banquete é essa, hein? Que lugar é esse? Representa o quê? O que que esse lugar representa? Vocês sabem? Eu acho que já é a Nova Jerusalém, o céu, onde, onde vai estar todo mundo reunido. O Nelsinho, céu. ainda não. Sabe por quê? Por quê? Mas eu imagino assim, Rafael. Eu imagino. Grande banquete, onde vai estar o rei e todos os filhos Aqui, ó. deles lado a lado. Sempre, sempre. Não é ainda o céu por causa dessa palavra aqui, ó, que eu estou passando aqui o cursor do mouse. Ah, Tá deixa eu vendo ver. aqui, ó? No céu, vão existir maus lá no céu? Pessoas ímpias, pessoas... Ainda não. Não, então não é Nunca o mais. céu. Ah, então não é o céu onde que é, então. Não é o céu. Sabe onde que é essa sala do banquete aqui? Aonde? É a igreja de Deus. A mensagem é pregada e vão se reunindo todos, vão se juntando todos. Todos que Hum, aceitam podem entrar, bons e é. maus, trigo e joio, Ah, ovelhas e cabritos, é. todos estão ali reunidos, certo? O trigo cresce junto com o joio, estão todos misturados ali. Pessoas que aceitaram de coração a Cristo, mudaram suas vidas, e pessoas que não se converteram de verdade, só na aparência. Pessoas que têm uma vida dupla, enfim, está todo mundo reunido lá dentro, na sala do banquete. Deus, na sua infinita misericórdia, ele tolera ainda essas pessoas ali dentro, percebe?
Da mesma forma que ele tolerou Judas Iscariotes até o fim. Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Sim ou não? Mas Jesus, lá na última ceia, o que que ele fez? Ele lavou os pés de Judas? Sim ou não? Que sim. Lavou os pés do Judas. Judas, sim. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, já estava tramando a traição. Mas ele estava lá no meio dos 12. Jesus não o baniu de lá, certo? Na igreja existe a disciplina eclesiástica, né? O voto de censura ou a remoção do rol de membros para aqueles que cometem pecados públicos, que estão vivendo abertamente no pecado. Mas, fora isso, não nos cabe julgar o caráter ou as intenções de quem quer que seja. Nós não temos esse poder. Então, lá na sala do banquete, estavam e estão bons e maus lá reunidos, usufruindo do banquete. Sabemos que Jesus é o pão da vida, é Ele que nos sustenta, né? E aí estão lá bons e maus. Bons e maus. E de repente o que que acontece? Aparece o pai. Ele aparece. Lá no verso 11, o rei, né, que aqui na parábola representa Deus Pai. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Nos grandes casamentos, casamentos reais, lá do Antigo Oriente, o próprio rei providenciava uma veste para os convidados. Que a veste do noivo, ela era diferente, ela se destacava, né? Então, o rei, quem convidava, quem promovia a festa, então fornecia essas vestes para as pessoas que iam entrando ali no casamento. Só que o rei percebe um homem que está sem as vestes nupciais. E aí vem a pergunta, o que que representa essas vestes nupciais? Bem, quando vamos lá ao Apocalipse, né? O Apocalipse é um livro que nós estamos sempre estudando aqui. Nós nunca podemos perder de vista a visão apocalíptica. O que que nós encontramos lá no livro do Apocalipse? Estou abrindo aqui, um pouco de vento aqui. Apocalipse 19, verso 7, é dito o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aí, tá vendo? As bodas do Cordeiro. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, essa veste nupcial, o que que ela representa, Nelson? O que que ela representa? É a justiça de Cristo, certo? A justiça de Cristo que é imputada aos santos, aos redimidos, que passam também a produzir frutos por meio da operação do Espírito Santo, fruto do Espírito. Quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, antes da queda, antes do pecado, eles eram envoltos por uma veste de luz que era concedida ali por Deus a eles, para tapar a nudez deles. Então, do Gênesis ao Apocalipse, Então a, pode então falar. a festa nupcial significa. Então a festa
nupcial significa a justiça de Cristo? A A veste, justiça de Cristo, a né? veste A nupcial. veste Isso, nupcial significa a justiça de justiça Deus. de Cristo, De Cristo. Entendi, né? então. Entendi, só isso. Os redimidos têm a oportunidade, então, de serem despojados, serem retirados ali do seu trapo de imundície, porque os nossos atos, a nossa justiça perante Deus são trapos de imundície. Essa palavra trapos de imundície, sabe o que isso significava? Trapos de imundície eram os absorventes que as mulheres usavam, eram trapos, eram panos que elas usavam como absorventes, que não existia o absorvente descartável que tem hoje. Então, imagina que nojeira, né? Então, é isso que a nossa justiça é comparada. Então, quando aceitamos, quando nos convertemos ao Evangelho, então, somos limpos, somos purificados, nos batizamos e recebemos de Cristo uma veste limpa, resplandecente, de linho finíssimo, que é a justiça de Cristo. Olha só, o homem que foi à ceia, esse homem que foi à ceia, olha o que o Espírito de Profecia diz. O homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Professam ser cristãos e reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho. Contudo, não sentem a necessidade de transformação de caráter. Ele acha que ele não precisa de ter o caráter transformado, não. Nunca sentiram verdadeiro arrependimento dos pecados. O arrependimento para os judeus era uma mensagem muito importante, muito profunda, né, para os judeus. O arrependimento envolvia tristeza, uma tristeza profunda pelos pecados. Lembra-se de Pedro, quando Pedro negou a Cristo e depois ele chorou amargamente. Paulo, o apóstolo amado, o homem que chegou até o terceiro céu, ele se referia a si próprio como o menor dos santos, porque ele sempre se lembrava da época em que ele havia perseguido o povo de Deus. Então, uma tristeza profunda pelos pecados. O cristão, aquele que passou por um novo nascimento, ele não fica se lembrando da vida passada assim, com alegria, falando daquilo como se fosse uma coisa, né, boa. Ele fala com tristeza no coração. Lágrimas vêm aos olhos dele quando ele se lembra daquela vida passada. Ele não tem saudade daquilo. Arrependimento envolvia, então, uma tristeza profunda, envolvia o desejo, a determinação de não cometer mais aquele pecado, e envolvia também a busca pela reparação do dano, quando isso envolvia. Então, por exemplo, quando Zaqueu se arrependeu, ele falou assim: olha, eu não vou mais roubar ninguém e fica por isso mesmo. Foi assim? Não, ele falou: eu vou restituir aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu vou lá devolver o dinheiro e vou pagar 4 vezes mais. Se eu roubei R$ 1.000, eu vou devolver 4.000 para a pessoa. Então, isso que envolve um arrependimento sincero. Agora, esse homem que estava lá sem a veste de bodas é um desses cristãos que não se arrepende de verdade. Não reconhece a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele. Não venceram suas inclinações para a injustiça, herdadas e cultivadas. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos. Confiam em seus próprios méritos em vez de nos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete da palavra, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. Como é bom, né? Ouvir uma boa pregação, ouvir ali uma boa música, né? Ser abraçado ali pelos irmãos. É muito bom o ambiente ali é acolhedor, né? É, é muito agradável. É muito agradável. Isso atrai pessoas que não querem
compromisso real com Cristo. Pessoas que querem se santificar. Pessoas que querem simplesmente as vantagens, os benefícios do Evangelho, mas não querem a renúncia, não querem carregar a cruz, não querem vencer o eu, não querem a morte do eu. Sabe? Aquelas pessoas para as quais Jesus ali multiplicou os pães e os peixes, muitas delas também estavam assim, sabe? Quando você vai lá em João capítulo 6, até o verso 15 ali, né? Até o verso 15 ali é o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. João 6, de 1 até o 15. Aí depois vocês continuem acompanhando a história em casa aí, vocês podem ler e tal. Que Jesus passa do barco para um outro lado do lago, né? Porque ele não queria ser proclamado rei por aquelas pessoas. Aí no dia seguinte, essas pessoas, essas mesmas pessoas que haviam enchido a barriga ali, procuram a Jesus. Elas procuram a Jesus do outro lado do lago. E aí o que que elas falam, né? Lá no verso 25, mestre, quando chegaste aqui? Só que Jesus já sabia a intenção delas. Elas não estavam querendo buscar a Cristo, elas queriam os milagres de Cristo. E aí Jesus disse, olha, no verso 26, Jesus desmascara essas pessoas. Elas são desmascaradas. Você está aí, Nelsinho, no verso 26? Verso 26 de João? Estou com a Bíblia aqui aberta, já. Lê aí, E João 6, respondeu-lhe Jesus. Tá, espera aí. João 6:26. E 6:26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procureis, não porque viste sinais, mas porque comeste pães dos pães e vos fartastes. Por que que eles haviam procurado Jesus, Nelsinho? Qual era a intenção deles? Eu acho por causa de milagres. Eles estavam atrás de Jesus por causa de milagres. Estavam só atrás de curar. Eles queriam que Jesus curasse ele por interesse. Eles estavam ali por puro interesse Por material. material, por puro Não interesse. havia intenção ali de aceitar a Cristo de fato, de carregar a cruz de Cristo. Eles queriam encher a barriga, ficar Sim, ali, né, na boa, ouvindo ali a pregação de Cristo, aquela mensagem maravilhosa, ouvindo parábolas. Aí depois, quando dá fome, Jesus multiplica mais uns pães e os peixes, eles enchem a barriga, sim. né? Aí dorme por ali mesmo, quem sabe ali num relvado, assim, debaixo de uma árvore, né? Olha que maravilha. Você vai lá, tira um cochilo, aí Jesus está ali, né? Então, Jesus vai dar uma grande lição para eles. E depois você continua lendo o texto aí, todos vocês, Aham. né? Podem continuar lendo o restante do texto, que eles, ao invés de reconhecerem o erro Hum. deles, eles continuam insistindo. Não, mas faz um milagre aí. Sendo que Jesus já tinha feito um milagre no dia anterior. Mas eles eram extremamente cara de pau. Era um povo cara de pau, assim. Eles achavam que Jesus iria aceitar, se prestar aquilo de ser um multiplicador de pães ali para eles, de ficar enchendo a barriga deles, sendo que eles estavam ali por puro interesse, não queriam se comprometer com a causa de Cristo, certo? Então é uma lição para todos, né? Hum. Olha, pessoas que não querem se arrepender, se converter, que querem manter os seus pecados, continuar vivendo a sua vida como ali estão, terão uma surpresa muito desagradável. Quando o rei aparece, Nelsinho, Gisele, quem mais aí estiver nos acompanhando, quando o rei aparece,
e questiona então o homem. Ele questiona o homem, fala: meu amigo, como é que você entrou aqui? Como é que você está aqui em plena festa aqui do meu filho, sem a veste nupcial? Isso representa o juízo investigativo, certo? Então, nós falamos há pouco de quando os judeus definitivamente rejeitaram a Cristo como Messias, ano 34 depois de Cristo. Naquela grande linha, naquele gráfico das 2.300 tardes e manhãs, a próxima data será 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, começou ali o seu trabalho no lugar santíssimo do santuário celestial e o juízo investigativo. O juízo investigativo, ele é prefigurado em toda a Bíblia. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram e Deus desceu e foi procurar o homem que estava escondido, juízo investigativo. Deus já sabia o que tinha acontecido, ele não precisava fazer perguntas ao homem. Mas o juízo investigativo serve para vindicar o caráter de Deus perante o universo, para ficar claro perante todo o universo que o juízo de Deus não é um juízo sumário. Deus não procede à sua execução da sua pena, né? A destruição do ímpio, sem antes exercer por etapas do juízo, investigar, mostrar ali perante o tribunal celestial todas as provas ali, as evidências. Mais à frente, ainda no livro de Gênesis, quando a gente vê lá a história de Abraão, quando ele recebe ali 3 homens, e é dito o seguinte: 2 seguem para Sodoma para resgatarem Ló, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Era o próprio Jesus que estava ali com Abraão. E é quando Abraão vai interceder por Sodoma. Meu Senhor, se estiverem 50 justos em Sodoma, o Senhor ainda assim irá destruir Sodoma, e ele começa ali a interceder por Sodoma, pelos sodomitas. Aquela etapa ali é um juízo investigativo. Deus foi investigar, certo? E daí por diante, temos outras situações aí na Bíblia aí que envolvem o juízo. E aqui na parábola, claramente, é o juízo investigativo. E perceba que o homem que estava ali, sem a justiça de Cristo, que não tinha passado pela conversão, o que que ele faz? Ele se defende? Não. Ele emudece, ele fica calado. Mais um texto aqui do Espírito e Profecia. A justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. O homem pode ser intimamente transgressor da lei. Todavia, se não comete um ato visível de transgressão, pode ser considerado pelo mundo possuidor de grande integridade. Ele pode ser um homem íntegro perante a família, perante a igreja, perante os colegas de trabalho. A lei de Deus, porém, lê os segredos do coração. Todo ato é julgado pelos motivos que os sugeriram. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerá em pé no juízo. Aquele homem, então, ele é reprovado. Vamos voltar aqui, então, ao texto, só para a gente, então, finalizar. O que vai acontecer, então? O rei diz aos servos, então: amarrai os seus pés e mãos. Veja que é uma progressão. Primeiro ele tem os pés e as mãos amarrados. São os meios de ação, né? As mãos e os pés. A condição dele, dali para frente, é irreversível. Não tem como mais ele fazer nada. Ele está amarrado. Isso vai se cumprir quando? Então, agora, nesse momento, nós estamos na fase do juízo investigativo. O que vai acontecer um pouco antes da vinda de Cristo? Um pouquinho antes da vinda de Cristo. Vou dar uma dica.
quando serão derramadas as 7 últimas pragas. O que vai ter acontecido ali? Alguém ali naquele momento terá a oportunidade de se converter, de se arrepender dos seus pecados? Não, quando Não, fechar, sabe por quê? não. A porta da graça vai Já, fechar. A porta da já, graça terá se fechado. já teria fechado. Então, os meios de ação da É. humanidade, aqueles que estiverem vivos ali, os meios de ação terão cessado. Aquele que é puro continue a ser puro, o santo continue a se santificar-se, o imundo continue na sua imundície. É isso que vai acontecer. Logo a seguir, o que acontece? É ordenado que ele seja levado e lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa daqui é uma ilustração que aparece mais de uma vez nos evangelhos, né? Se referindo ao quê? Se referindo ao Guena, o lago de fogo e enxofre, a destruição final dos ímpios, um momento de horror, um momento de destruição do pecado e dos pecadores para todos sempre. O verso 14, então, termina, né, a grande lição aí da parábola. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Olha, quanto a nós, o que nos cabe fazer? Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. O que representa mesmo as vestes? O juízo de Deus. A justiça de Cristo, Isso, que é isso. uma justiça imputada, né? Tá. Sim, sim. Recebemos, então, essas vestes maravilhosas que são a justiça de Cristo. Para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. Isso significa que aquele que já se converteu, que recebeu as vestes de Cristo, ele pode perder a salvação, sim ou não? Sim, acho que sim. Pode perder. Pode perder, porque Não, lá no céu a gente pode ter muitas surpresas. Por exemplo, quem acha que a gente não ia converter, vai se converter. E quem achava quem se converteu, não vai estar lá. perfeito. Então, essa é a grande mensagem para todos nós. Que possamos vigiar e guardar as nossas vestes, né? Para que não andemos nu e para que não se veja a nossa vergonha. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, eles viram que estavam nus, né? O pecado expõe ali o indivíduo ao escárnio, né? Assim que Satanás trabalha. Leva as pessoas ao pecado para depois humilhá-las, né? Então, para aqueles que estiverem sem as vestes nupciais, na igreja de Deus, veja, é uma parábola que está falando o tempo todo do povo de Deus, da igreja. Aqueles que estão dentro da igreja e não estão salvos, não se santificaram, não se redimiram, serão amarrados, lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Lá em Apocalipse 22, verso 11, aqui diz, né? Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, continue o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O verso 12, e eis que venho sem demora. A grande promessa, a esperança que gostaríamos de deixar, então,
para todos aqui nesta tarde. E comigo está o seu galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, nos dê uma semana ricamente abençoada. E se porventura, né, estivermos sem as vestes das bodas, que possamos clamar a Deus, né, porque bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. São vestes que foram alvejadas no sangue do Cordeiro. São vestes puras, resplandecentes. E Deus está a oferecer isso a cada um. Basta aceitar o convite, né? Veja que na parábola das bodas, tudo é preparado pelo rei. Os convidados não precisam levar nada. Ele não está falando, olha, traga o seu presente, traga o seu dinheiro, traga sua veste. Não, até a veste é ele que vai te dar, né? Só cabe a nós aceitar o convite e estar lá nas bodas do Cordeiro. Muito em breve teremos uma celebração assim, um banquete, um grande banquete lá no céu, né? Imagina aquela mesa repleta lá de frutas, né? Porque no céu não haverá morte, né? Então não haverá carne lá, né? Para quem é carnívoro, não vai conseguir, né? Como é que vai conseguir? Porque a grande ceia lá no céu só vai ter frutas. A fruta da árvore da vida, cujas folhas servirão para a cura das nações também, né? Então estaremos lá desfrutando, né, desse banquete junto com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado porque o Senhor preparou um banquete maravilhoso para todos nós. E o Senhor tem feito convite, os profetas, ó Pai, têm nos chamado. E nós muitas vezes temos rejeitado, temos adiado, ó Pai, o convite da santificação. Nossas vestes ainda estão sujas. Precisamos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, salve o Teu povo. Tudo isso nós lhe pedimos, não que haja mérito em nós, mas confiando nos méritos de Jesus, que morreu e vive para todo sempre. Amém. Amém.